Bom dia, meu nome é Isabela e eu vou apresentar a história da AIDS. Tudo começa no oeste da África. Na República dos Camarões, onde tem uma densa área florestal, nós temos inúmeras espécies, inclusive os chimpanzés, que foram eles que transmitiram essa mutação de vírus para nós, que se mutou nos humanos. No Gabão, os chimpanzés presenciaram algo diferente. Os franceses libertaram de um navio escravos que logo depois se instalaram lá. No começo, devido ao vírus da malária, transmitido pelos mosquitos, impediu eles a explorar o habitat dos chimpanzés, mas com o tempo uma droga foi criada e que previa o vírus da malária. Após isso, a exploração tornou os macacos vítimas em busca de sua carne. A mesma ensanguentada passou para os humanos por ferimentos e escoriações. Já presente no sangue, o vírus adquiriu a capacidade de passar para as secreções genitais. Na Guiné-Bissau foi visto um vírus semelhante, porém com diferenças sutis, que foi visto como o tipo 2 da doença, enquanto a da República dos Camarões e do Gabão foi como o tipo 1. Olá, meu nome é Beatriz e eu vou falar sobre a estrutura do vírus HIV. Ele é um vírus envelopado, então ele contém um envelope por fora, composto por lipídios e proteínas. Dentro tem o capsídeo, que é uma estrutura composta de proteínas também, que é responsável por envolver o ácido nucleico, que no caso pode ser tanto o RNA quanto o DNA. O vírus ele pode conter os dois. Bom dia, meu nome é Bárbara e eu vou falar sobre as formas de transmissão do vírus HIV. O vírus HIV ele pode ser transmitido principalmente pelo sangue, sêmen, fluidos vaginais ou pelo leite materno. A principal forma de transmissão do vírus HIV é por meio de relações sexuais sem uso devido de preservativos. Pode ser também transmitido por gestantes por meio da gestação e amamentação para seus bebês. A segunda maior forma de transmissão é pelos usuários de drogas, com o uso de remédios injetáveis, como as drogas injetáveis, e também pelo uso de seringas com agulhas não descartáveis. Por meio de fluidos como o sangue ou o sêmen, o vírus penetra no corpo, infectando as células do sistema imune, primariamente os linfócitos T, que expressam moléculas CD4 em sua superfície. Dentro dessas moléculas, elas se replicam, bloqueando a síntese de proteína e acabam por fazer alterações do DNA, assim comprometendo o sistema imune do indivíduo, que pode levar a ter outras doenças como tuberculose e até mesmo algumas infecções. O tempo de incubação leva de 3 a 6 semanas e também leva de 30 até 60 dias para que o corpo comece a reproduzir anticorpos. Oi, gente, meu nome é Maria Laura e eu vou falar sobre os sintomas da AIDS. Entre os sintomas da AIDS tem a febre, inchaço dos glândulos, que são aglomerados nervosos localizados nessa parte, e também inchaço do baço e do fígado. Esses três órgãos são parte do sistema imunológico e esse tipo de inchaço é como um alerta para identificar uma infecção. Outro sintoma é a arritmia cardíaca, que é uma modificação no ritmo cardíaco e o coração acaba ficando sem ritmo de batimento, sem ritmo físico. E além disso, temos a infecção das meninges. Também, entre outros sintomas, também tem náuseas, vômitos e diarreia, tosse, feridas orais, erupção cutânea, que é marcas vermelhas na pele e feridas abertas, e só. Bom, meu nome é Maria Luísa e eu vou falar um pouco sobre a prevenção do AIDS. Para você evitar a transmissão desse vírus, é recomendado você usar preservativos durante relações sexuais, utilizar seringas e agulhas descartáveis e o uso de luvas ao você mexer com ferimentos e líquidos corporais. Bem como, previamente, é bom você fazer o teste de sangue e hemoderivados, né, antes da transfusão. Além disso, as mães infectadas com vírus HIV positiva, elas têm que tomar antirretrovirais durante a gestação para prevenir a transmissão vertical e, bom, elas não podem amamentar seus filhos porque senão acontece
Oi, eu sou o Guilherme e eu vou falar sobre o tratamento da AIDS. Primeiramente, o tratamento da AIDS ele pode durar de 12 até 24 semanas. Esse tratamento ele se usa uma bolsa de medicamentos que normalmente são chamados de coquetéis. Esses coquetéis eles têm os antirretrovirais que ajudam no seu tratamento da AIDS, que ele pode ajudar na AIDS não se espalhar mais no seu corpo e combatê-la. Esse gráfico que está aparecendo na tela é um gráfico de 2010 até 2016 sobre todos os casos da AIDS. Como pode-se ver, ele está crescendo de 2 em 2 milhões de casos a cada ano. Esse outro gráfico ele é de todas as mortes e casos da AIDS no Brasil. Em 1986, os casos começaram a subir. Seu pico de infecções foi em 2002, enquanto seu pico de morte em 1996. Uma coisa que eu achei legal e importante trazer aqui para vocês é um pouquinho da história de como o Cazuza veio falecer. O Cazuza ele era portador do vírus HIV. Ele nasceu em 4 de abril de 1958. O seu intuito era ajudar a desmistificar os preconceitos sofridos pela comunidade homossexual. Ele veio a descobrir que era portador da doença em 1987 e apenas em 1989 que ele veio assumir a público que ele tinha a doença. Ele veio a falecer em 7 de julho de 1990 em decorrência de um choque séptico causado pela doença. Um choque séptico, no caso, seria o falecimento de todos os órgãos. Uma coisa que eu também achei importante trazer é Meu Prazer Agora é Risco de Vida, que é um trechinho tirado de uma música que se chama Ideologias. E as pessoas, os amigos, os parentes próximos a ele dizem que foi uma menção da doença que ele tinha. Um ano depois do seu falecimento, da sua morte, seus pais decidiram abrir uma casa que se chamava Cazuza, que tinha como intuito ajudar crianças e adolescentes carentes e que também eram portadores do vírus HIV, além de ser um santuário para o Cazuza e trazer lembranças e memórias dele. Também é importante falar sobre outros documentários. Carta para Além dos Muros é um documentário que junta várias pessoas que têm HIV até hoje, ou então relatos sobre amigos que morreram, e também outros cantores, outras celebridades que morreram de AIDS. Foi Renato Russo, que fazia parte da Legião Urbana, ele fazia parte da música nacional, e Freddie Mercury, que pertencia ao Queen. E também é muito interessante assistir 120 batimentos por minuto, que também fala sobre o vírus do HIV. Agora vamos deixar com vocês alguns trechos do documentário Cartas para Além do Muro. Havia pacientes com AIDS coitadinhos e outros pacientes com AIDS bem feito, né? Isso circulava muito. Então tinha os AIDS coitadinhos, as crianças, os hemofílicos, os que receberam transfusão de sangue, e tinha os AIDS bem feito, né? Quem mandou ser um homem que faz sexo com homem, quem mandou ser heroinômano, quem mandou ser trabalhador de sexo. Atenção, atenção! O inimigo avança cada vez mais e rompe todas as fronteiras. Ameaça nossos lares, não poupa mulheres nem crianças. O saldo dessa guerra continua desfavorável para os seres humanos. 400 mil pessoas estão contaminadas no país. 3.300 delas já desenvolveram a doença. E mais da metade, 1.670, já morreu. 60% dos casos estão concentrados em São Paulo. Os cientistas não acreditam na descoberta de uma vacina para antes de 10 anos. A nossa única arma é a prevenção. Aliste-se nesse exército.